O novo regime de imposto sobre o consumo especial às viaturas importadas com até 4 anos continua a dar que falar. Apesar da contestação dos operadores do setor, o governo mantém a medida, justificando com a decisão do Executivo de promover a importação de veículos elétricos no quadro da política do Governo da Transição Energética e também para arrecadar receitas. Os operadores no setor prevêem abrandamento nos negócios e falam de medida injusta, pelo menos para os importadores de viaturas novas. Olavo Correia promete apoio às concessionárias. O assunto voltou ao Parlamento na última sessão, com a bancada do PAICV a pedir ao governo que recue na sua decisão, até porque, alegam os tambarinas, a medida foi introduzida de forma sorrateira. João Batista Pereira afirmou que a sua bancada votou favorável à alteração do teto da dívida, precisamente para evitar que o governo aumentasse o imposto e complicasse ainda mais a vida aos cabo-verdianos. Mas a bancada do MPD nega a responsabilidade unilateral do governo nesta matéria, uma vez que a medida foi aprovada por unanimidade no Parlamento. Mesmo que o governo de Cabo Verde queira retirar essa taxa, não tem competência para o fazer. A taxa foi aprovada pelo Parlamento. A responsabilidade dessa taxa é do Parlamento. De uma vez por todas, assumamos. No âmbito das negociações entre os grupos parlamentares, para se não aumentar o IVA de 15% para 17%, o Governo apresentou outras medidas, entre elas a criação dessa taxa. Por conseguinte, ela foi aprovada por unanimidade, inclusive no artigo 50B do diploma que estava a ser aprovado na especialidade, o Sr. Presidente, o Sr. Ministro leu o artigo, leu a introdução da taxa, o Sr. Presidente perguntou se havia objeção, nenhum deputado na sala objetou. Repito, nenhum deputado na sala objetou. Somos todos responsáveis em igualdade de circunstâncias para a aplicação dessa taxa. Nesse momento, o PSV já está contra aquele imposto. Lá, o CID já está contra, operadores econômicos estão contra, imigrantes estão contra e, portanto, por sinal, só o MPD que está a favor. Mas o deputado João Gomes, hoje mesmo a líder parlamentar da MPD, falou uma responsabilidade do Parlamento, um Parlamento que deve ter as leis licenciadas, mas é que falou com muito cuidado, é que leve em conta, mas de acordo com a nossa Constituição da República, artigo 157.4 da nossa Constituição está falando, mas deputados, grupos parlamentares e cidadãos que podem ter iniciativa legislativa que tem envolve direto ou indiretamente aumento de despesas ou diminuição de receitas previstas no orçamento do Estado. É chamado regra travão. Portanto, orçamento é uma área que é de domínio exclusivo do governo. O governo apresenta a proposta, o Parlamento aprova. Portanto, nesse quadro, não está pire que o governo então traz a iniciativa ao Parlamento para não alterar esse quadro licenciado. E não está espera que o governo reafirma que está disponível para fazer isso, uma vez que é uma medida, é uma má medida, é uma medida que será rejeitada por toda a sociedade cabo-verdiana. O governo, apesar de há cerca de 2 semanas ter reagido às contestações das câmaras de comércio de Barlavento e de Sotavento sobre esta matéria, dizendo estar aberto ao diálogo, manteve a medida que justifica no âmbito do Orçamento do Estado como uma forma de aumentar as receitas fiscais e promover a importação de veículos elétricos. Operadores de viaturas novas prevêem queda de vendas e consequente diminuição de receitas, até porque, dizem, já sofrem concorrência desleal com os importadores de viaturas salvadas. Se a taxa, conforme já foi dito, não vai ser retirada, esse valor vai pesar no valor final ao cliente das viaturas, não é? Nós vamos perder vendas, isso é óbvio, porque temos uma concorrente muito forte, que é as viaturas salvadas que estão a vir de outros países, onde já não podem circular, entram neste país, são taxadas da mesma forma. Se algumas até tiverem mais de 4 anos, pagam, salvo erro, 5%, já não pagam um valor igual como um novo ou um usado, e isso penaliza bastante os importadores de viaturas novas. Mesmo aplicando o imposto do consumo especial de 200 contos apenas sobre viaturas importadas e contratualizadas em 2022, este operador também questiona a justiça da medida, uma vez que, a seu ver, penaliza os grandes importadores em detrimento dos pequenos. Eu sei que está em cima da mesa não considerarem essa taxa em viaturas já importadas no ano passado.
ou negócios fechados com clientes, com contratos assinados, o que eu acho muito bem, é de louvar essa atitude, mesmo que depois venha a pesar em ou durante o ano 2022 nas restantes viaturas. Sei que também está em cima da mesa e que não é de comum acordo de todos os importadores, nomeadamente eu, por exemplo, que é a hipótese de importações realizadas no ano passado, mesmo não contratuais, serem isentadas desse imposto, porque vai criar desigualdade entre os importadores, ou seja, um importador que tenha maior capacidade de importação, que possa importar 400 ou 500 viaturas, imaginemos, e uma que importa apenas 100. Quando esse importador mais pequeno ou com menor capacidade esgotar o seu estoque de 100, o seu preço irá ser taxado, ou seja, a partir desse 100, se voltar a importar, não é? Vai ser taxado por os tais 200 mil mais o IVA, enquanto o outro operador que tem maior capacidade vai continuar com o seu preço inferior porque não é taxado nas restantes. Isso vai criar uma desigualdade e a nível de concorrência acho que não é correto. Consensual ou não, por agora a medida é para valer, porque diz o Governo, para evitar o aumento galopante do endividamento público, é preciso mobilizar mais recursos endógenos. Para além disso, a implementação do imposto do consumo especial sobre as viaturas dos 0 aos 4 anos é uma forma de incentivar a importação de veículos elétricos sobre os quais não recaem taxas e assim promover a transição energética. Mas Olavo Correia garantiu no Parlamento que está em diálogo permanente com as concessionárias, que deverão receber do Governo o devido apoio para fazer face ao impacto da medida. Estamos em diálogo com as concessionárias e vamos adotar medidas de políticas no quadro das linhas de financiamento, que já anunciamos no plano da retoma, para apoiar as concessionárias do ponto de vista da tesouraria e da liquidez, para poderem gerir de melhor forma, digamos, esta transição e podermos gerir o impacto também ao nível do consumidor final. Estamos alinhados quanto a esta solução e isto vai nos permitir garantir a aplicação durante 2022 e 2023, depois adotaremos as medidas adicionais em função da aplicação desta medida durante este ano.